Bom, hoje o vídeo é sobre um tema mais ligado à psicologia, tá? Mas não é um vídeo sobre um tema qualquer não, tá? De todos os temas relacionados à psicologia, esse é aquele que melhor nos ajuda a compreender o funcionamento da humanidade e até mesmo a pensar para onde que a humanidade deve caminhar nos próximos anos. Ou seja, se você for um urso panda, você não precisa assistir esse vídeo não, tá? Se você for uma lontra, um coelho, um dromedário, pode pular o vídeo sem problema. Mas se você faz parte da humanidade, fica porque vai ser importante para você. Bom, a obra de Freud está lotada de descobertas revolucionárias, né, sobre a mente e a psicologia humana. Mas para nós, que vivemos nessa primeira metade do século XXI, nenhum conceito freudiano é tão importante quanto a ideia de feridas narcísicas. E vai ser fácil para você entender por quê. Mas para a gente começar essa história do começo, é necessário lembrar que Narciso é um personagem da mitologia grega, né, segundo a qual ele era um cara tão bonito que se apaixonou pela própria imagem refletida na água de um lago e acabou morrendo afogado. Então, quer dizer, de acordo com essa mitologia, uma pessoa narcisista poderia perfeitamente ser simplesmente uma pessoa muito burra, ou até uma pessoa que apenas não sabe nadar. Mas, por algum motivo, convencionou-se chamar de pessoa narcisista alguém com um orgulho exacerbado de si mesmo, alguém profundamente egocêntrico e vaidoso. E é esse o contexto de narcisismo que Freud vai pegar emprestado para descrever uma série de descobertas históricas que abalaram profundamente a visão que a humanidade tem de si mesma. E, por consequência, abalaram a psicologia da humanidade de forma definitiva, gerando, portanto, feridas narcísicas. Ao todo, Freud vai fazer referência a 3 feridas históricas, sendo que a primeira delas aconteceu no século XVI, quando Copérnico desenvolveu a teoria heliocêntrica e tirou, portanto, a Terra do centro do universo. Hoje, pra gente, é um pouco difícil de imaginar o impacto desse tipo de teoria na Idade Média, mas na prática, a gente está falando de uma humanidade que até então estava plenamente convicta de que ela era literalmente o centro do universo. E de repente se depara com o fato de que a Terra é só um planeta dentre tantos e tantos outros. Ou seja, deve ter sido algo realmente muito, muito traumático, Algo equivalente ao Kanye West um dia acordar de manhã e descobrir que é apenas um humano. Tanto é que Galileu Galilei, quando tentou desenvolver um pouco mais a teoria do Copérnico alguns anos depois, foi obrigado a abjurar das suas teorias e mesmo assim ele viveu o resto da vida em prisão domiciliar, porque essas ideias eram simplesmente inconcebíveis para uma pessoa que vivia naquela época. Bom, a segunda ferida narcísica aconteceu alguns séculos mais tarde, no século XIX, quando Darwin publicou A Origem das Espécies, provando que a humanidade, ao contrário do que se acreditava até então, não era uma espécie especial feita à imagem e à semelhança de Deus. Ela é, na verdade, uma espécie como outra qualquer, evoluída a partir de espécies anteriores. E assim como Copérnico e Galileu, Darwin também teve muita dificuldade de fazer as pessoas aceitarem a ideia dele. Como assim Adão e Eva não existem? Você passa a sua vida inteira acreditando que a humanidade é um fruto super especial de uma combinação de artesanato com barro, incesto e animais falantes, e de repente o pessoal te dá esse banho de água fria, de que na verdade o homem é só um macaco pelado e nada mais. Então, obviamente, isso também tem um impacto monstruoso na autoimagem da humanidade. Também é um fato totalmente revolucionário, para uma sociedade até então convicta de que ela era escolhida por Deus. E aí, finalmente, a terceira ferida narcísica acontece já na passagem do século XIX para o século XX, quando o próprio Freud descobre o inconsciente junto com Breuer. Nesse momento, aquele homem que já tinha descoberto que não era o centro do universo e que também não era uma espécie escolhida por Deus, finalmente descobria que ele não é nem sequer senhor de si mesmo.
Isso porque, na prática, as descobertas de Freud levam inevitavelmente à conclusão de que várias das nossas ações que nós acreditamos serem produtos racionais da nossa escolha, né, da nossa escolha deliberada, na verdade são produtos de uma área da nossa mente sobre a qual a gente basicamente não tem nenhum controle. E a gente poderia, então, até pensar que, depois de ser atingido por essas 3 feridas narcísicas tão relevantes, seria previsível que o ser humano baixasse a bola, né? Que ele se conformasse com essa posição absolutamente medíocre no universo. E como é que pode ser verdade uma porra dessa, hein, Batman? Me explica essa porra. Mas só que não, né? E a importância da teoria do Freud está justamente aí, na constatação de que a humanidade não tinha repertório para assimilar essa realidade nua e crua, e que vem sofrendo, portanto, todas as consequências dessa incapacidade. No meu ponto de vista, na verdade, a gente poderia dizer que esse processo de feridas narcísicas cindiu a humanidade em duas. Tá? De um lado, você tem uma fração da humanidade que, de fato, não conseguiu absorver essas verdades. E aí você tem desde grupos que reagem de uma forma absolutamente rudimentar, ou seja, simplesmente negando os fatos científicos em si, o que vai justificar de por que em pleno século XXI a gente permanece tendo muita gente que acredita em terra plana, criacionismo, possessão demoníaca, Herbalife. Mas você também tem pessoas que fazem isso de uma maneira um pouco mais sofisticada, né? Substituindo aquelas crenças antigas que já não param mais de pé por outras crenças que, de uma forma ou de outra, cumprem esse mesmo papel de colocar o ser humano ou o indivíduo num local especial. Freud vai dizer, por exemplo, que esse é o fenômeno que explica o surgimento dos movimentos nacionalistas exacerbados, né, no início do século XX. Ou seja, que no pano de fundo dessas crenças tem uma necessidade de cobrir o buraco deixado pelas feridas narcísicas. Como se o fato de eu ter nascido num país em específico, de alguma forma, cumprisse esse papel de algo que me permite continuar me enxergando como algo especial. E esse mesmo fenômeno pode ser percebido em vários outros contextos nos quais o ser humano se coloca como parte de algo que, além de ser diferente, é melhor, é mais elevado. Está dentro desse contexto a relação que algumas pessoas têm com a religião, por exemplo. Mas está aí também coisas muito mais triviais, como uma torcida de futebol. Não falta gente que se coloca nessa posição de que, olha, eu posso até não ser porra nenhuma, né, mas pelo menos eu sou pentacampeão brasileiro. E você vê que, de um ponto de vista racional, isso não tem o menor sentido, né? O cara nem sequer jogou o campeonato, né? Ele nem sequer ajudou entregando um Gatorade para o jogador durante o jogo, né? Mas ele efetivamente se sente especial por fazer parte daquele time. Não por acaso, é comum que as pessoas que buscam essas formas alternativas de manter o narcisismo vivo acabem se tornando muito violentas quando são confrontadas com uma limitação das suas crenças, né? Porque existe uma parada muito frágil e muito sensível por trás de todos esses recursos. Agora, já do outro lado, nós temos um grupo de pessoas que até conseguem absorver de uma forma mais concreta a nossa insignificância. Mas isso não significa que essa outra fração da humanidade esteja necessariamente muito melhor. Um outro psicanalista, o Erich Fromm, vai dizer que o consumismo, por exemplo, é uma consequência disso. Quer dizer, já que eu não tenho mais a possibilidade de acreditar que eu sou algo especial, então eu mudo o foco do meu sistema de valores e ser deixa de ser importante, né? Agora o importante é ter. Afinal de contas, né, quem precisa ser o centro do universo se eu posso ter um óculos da Gucci? Adão pode até ter sido criado à imagem de Deus, mas ele usa uma folha de uva para cobrir a piroca. Eu tenho uma camisa da Dudalina, uma calça da John John, não tem nem comparação. Mas na verdade ainda é muito pior do que isso. Porque mesmo aqueles de nós que não somos extremamente consumistas, continuamos tendo questões para lidar. Afinal de contas, gente, o único recurso que nós temos para abrir mão do antropocentrismo, abandonar esse narcisismo egocêntrico, é apelar para uma espécie de culto à razão.
Tá? Porque é isso, né? É impossível você abandonar crenças tão significativas, né, tão determinantes da nossa autoconsciência, se você não tiver algo ainda mais forte, né, ainda mais significativo para colocar no lugar. E para muitos de nós, é a razão que cumpre esse papel. A razão, como diria Kant, enquanto faculdade humana capaz de organizar, analisar, sintetizar informações para tirar conclusões lógicas e coerentes. Ou seja, é se apropriando da razão que a gente constata que aquelas crenças anteriores eram falsas. E de fato, ao longo desse mesmo período na evolução humana, a gente pode observar vários movimentos que ilustram um pouco esse processo de transição da racionalização na humanidade, né? É o caso do Renascimento, é o caso do Iluminismo. Mas aqui vai se criando também uma espécie de paradoxo. Por quê? Ao acreditar na razão enquanto propriedade capaz de desmentir aquelas crenças narcisistas anteriores, necessariamente eu acabo colocando novamente o homem numa posição de destaque. Afinal de contas, a razão é uma faculdade exclusivamente humana. E é justamente por isso que eu acho que a humanidade pode sim estar na iminência de uma nova ferida narcísica. É algo que de certa forma até a gente já vê acontecendo. E isso tem a ver, é claro, com todo esse desenvolvimento tecnológico que a gente vê avançando em escala exponencial, dos algoritmos, da inteligência artificial. Isso porque, finalmente, a gente vê muito concretamente no horizonte a chegada desse dia em que as máquinas serão melhores do que o ser humano em literalmente todas as atividades que dependem de alguma habilidade racional. Não por acaso a gente tem tido uma série de discussões angustiantes sobre qual que vai ser o papel do ser humano no futuro. Se a gente ainda vai ter trabalho, se não tiver trabalho, o que a gente vai fazer, será que vai viver todo mundo na rua fumando crack? Será que a gente vai viver igual aquele povo obeso do Wall-E? A gente vai destruir todas as tecnologias e voltar para o Paleolítico? Então, é fácil imaginar que essas discussões existenciais sobre o futuro e o papel da humanidade têm similaridades com as discussões e os sentimentos que as pessoas tinham na Idade Média quando descobriram que a Terra não era o centro do universo. Na prática, a gente está falando de uma potencial perda de propósito, e uma perda de propósito tão violenta, que tende a gerar aquele mesmo tipo de reação desesperada e irracional, que leva as pessoas a se agarrarem de forma agressiva a algumas crenças absurdas. E assim, parte desse processo me parece até um tanto inevitável. É líquido certo que a razão humana vai perder relevância nos próximos anos. De modo que esse momento que nós vivemos agora, nessa primeira metade do século XXI, é um momento crítico para a gente repensar a posição do ser humano no mundo, antes que a realidade se imponha sobre nós. Mas nessa altura do campeonato, me parece improvável que a humanidade vai conseguir antecipar esse reposicionamento. Seja de um ponto de vista prático, no sentido de, por exemplo, reduzir jornada de trabalho, mas seja também de um ponto de vista filosófico, de um ponto de vista de valores, como esses que a gente está discutindo aqui. Uma saída possível, por exemplo, seria uma sociedade mais empática, uma sociedade que gradativamente aprendesse a valorizar o ser humano mais pelos seus sentimentos e menos pelas suas posses, ou pelo seu sucesso profissional, que valorizasse mais as experiências do que o consumo, que desenvolvesse mais capacidades como a reflexão, a contemplação, a meditação. Essas são as únicas formas de escapar de uma sociedade cada vez mais narcisista e cada vez mais frágil, justamente por conta desse narcisismo. É esse tipo de saída, por exemplo, que o historiador Christopher Lott vai sugerir no livro A Cultura do Narcisismo. Mas eu diria que isso é um consenso absoluto basicamente para qualquer pensador sério que reflita sobre o tema. Mas é óbvio que a gente está caminhando na direção oposta, e de uma forma cada vez mais e mais acelerada. Agora, uma pergunta que se desdobra disso é a seguinte: se parte da humanidade sempre reagiu às feridas narcísicas ignorando os seus impactos práticos, fugindo das suas conclusões, se esse foi o modus operandi da humanidade até aqui, será que é possível imaginar que, num futuro distópico, uma parcela cada vez maior da humanidade vai simplesmente ignorar a tecnologia? Será que no futuro vai ser um fenômeno cada vez mais comum a gente ver pessoas que decidem deixar a sociedade tecnológica para trás para tentar se reconectar
com a essência do que é para nós ser humano, né, numa espécie de êxodo tecnológico? Bom, isso aí já é tema para um outro vídeo, né? Se inscreve aqui no canal para você ficar sabendo quando ele for pro ar, ou simplesmente deixa um comentário aqui com a sua sugestão de um próximo assunto, tá bem? Um beijo!